Olá, eu sou Elizabeth, de Família de Desenho de Deus. E no último vídeo eu estava falando sobre lidar com brigas e conflitos entre irmãos. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o mesmo assunto, porque realmente tem mais que falar. Então, em primeiro lugar, a gente tem um pôster numa porta de casa que tem alguns versículos sobre o assunto. E a gente ensina para eles primeiro tentar resolver o conflito entre si. Então, nesse pôster tem vários versículos que tratam com o assunto. Então, a gente manda eles ir lá, ler o pôster e ver se consegue achar o problema e resolver o conflito entre si. E se não, daí seria a hora de trazer mamãe ou papai para tentar resolver aquele conflito. Então, um dos versículos mais importantes que tem naquele pôster é Mateus 7, capítulo 7, versículo 3, que diz: Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não repares na trave que está no teu próprio? E aí a gente tem algumas áreas de trave. Você está sendo egoísta, você está sendo facilmente irado, e muitas vezes, então, o problema é você, não é teu irmão, é você. E aconteceu faz pouco tempo com um conflito. O meu filho de 7 anos veio contar que vai lá ver o pôster, lê o que disse e vê se você consegue resolver sozinho. E depois, se não conseguir, aí você chama a mamãe. Daí ele foi ler, depois ele voltou assim. Eu falei, você conseguiu achar o problema? Ele falou assim, eu tinha uma trave no meu olho. Falei, e qual foi? Ele falou assim, eu estava sendo facilmente irado. Então, quando eles estão confrontados com a palavra de Deus, eles conseguem ver a própria condição do seu coração. E então a gente ensina para eles assim, tentar resolver com o irmão primeiro, e se não conseguir, aí que seria a hora de envolver mamãe ou papai. A outra coisa que eu queria falar um pouquinho era sobre ciúmes entre irmãos. Muitas pessoas têm me perguntado sobre isso. Você tem tratado com ciúmes entre irmãos e tal? Aí eu digo, não, na verdade não. Mas aí percebi com aquelas conversas que o que se tratava mais que tudo era sobre egoísmo. Egoísmo. Que chama de ciúmes, mas na verdade é simplesmente egoísmo. Que um quer o que o outro tem. Um está sempre querendo aquele que o outro está fazendo, ou brincando, ou qualquer coisa assim. Esse eu creio que mais do que ciúmes em si é egoísmo. Então a gente trata, claro que acontece situações assim em nossa casa, tratamos como egoísmo, porque é o que nunca compramos um brinquedo para um irmão quando era aniversário do outro. Ele precisa entender que não é teu aniversário. É hora para você se alegrar com teu irmão, porque é aniversário dele. Hoje vamos comemorar o dia dele, vamos dar presentes para ele. E não há necessidade de, na verdade, saciar o egoísmo do outro filho só porque ele tá com ciúmes do irmão que tá de aniversário. Não faz sentido. A vida não é assim. A gente fala quando um tem convite, por exemplo, de ir na casa de um amigo. Às vezes tem outro que fica meio bicudo. Mas eu não consegui um convite. Não, mas você está se alegrando com teu irmão, então em vez de pensar só em você, o que você queria, o que você gostaria de fazer, por que você não fala, que bom que você recebeu esse convite, se diverte, eu espero que você tenha um bom tempo, e outro dia vai ser tua vez, então não se preocupe. Então a gente como pais devemos sempre ter certeza que não estamos mostrando nenhuma preferência nesse sentido. Às vezes tem um filho que é muito mais fácil lidar do que outro, e a gente acaba sendo um pouco mais bonzinho com aquele e mais duro com o outro. É necessário ser duro com quem precisa, mas acaba às vezes gerando uma preferência, e isso sim é muito perigoso, é muito ruim, esse gera traumas nos filhos.
E então, em primeiro lugar, você deve certificar que você não está mostrando nenhuma preferência para um filho ou outro. Mas tendo esta certeza, então não tem que ser sempre igual para todos. Tem que ter certeza que não é que um está sempre recebendo todos os privilégios e o outro nunca recebe nada. Mas não precisa sempre ter tudo igual. A vida não é assim. Não estamos querendo criar comunismo dentro das nossas casas. Precisamos entender que é hora para o outro receber, é hora para o outro dar. E uma coisa que a gente tem feito algumas vezes, quando um estava tendo mais problema com o outro, em vez de você ficar, ai, mas aquele, ele sempre está sendo muito chato, e ele sempre briga, ele sempre... Em vez de ficar sempre reclamando daquele irmão, vamos ver como a gente pode abençoar esse irmão. É o que a Bíblia diz, que a gente deve sempre pagar com o bem, mesmo o mal devemos pagar com o bem. Então vamos ver o que ele gostaria. Ele gosta muito daquele cookie, então vamos fazer para ele, vamos fazer uma surpresa. Ou a gente às vezes anima ele a gastar o próprio dinheiro para comprar algo especial para aquele irmão que está sendo especialmente irritante. E quando ele começa a pensar em algo legal para fazer por aquele irmão, aí de repente ele fica animado. E esse é bíblico. Abençoar outro acaba nos abençoando também. Então, era isso que eu tinha para compartilhar, para acrescentar, na verdade, sobre o relacionamento entre irmãos, para a gente criar um ambiente em nossa casa onde estamos focando no caráter deles, no contexto do relacionamento entre os irmãos. Tá bom? Tchau!